é, não é só um risco digital, né? Não é só virtual que você pode ser penalizado, você pode ter consequências, sim, físicas, né? Então, acho que, dada essa introdução, só lendo o chat aqui um pouco também, né? A Alderlândia aqui do Ceará, né? Município de Lavra, de Mangabeira, seja bem-vinda. Eu tenho um contato bastante com ela, principalmente por causa do outros trabalho que eu faço com o pessoal do Google, né? Já fui líder também do Grupo Educadores Google, fundei aqui a comunidade aqui em Manaus, em 2016. Mas é isso. E aí, depois a gente volta, né? Eu vou voltar no finalzinho, depois da apresentação, para a gente fazer uma mesa redonda. E aí, que se vocês se sentirem à vontade, pode participar com vídeo e áudio, tá? Eu só peço que falem um de cada vez, para não ficar muita discussão, né? E quem pedir a palavra, me pede a palavra no chat, aí eu falo, olha, agora a pergunta vem do educador, enfim, da pessoa X. Aí você fala, tá bom? E aí no finalzinho a gente liga todas a webcam e o microfone, a gente tira uma foto e é isso. Aí acaba a nossa live, ok? Então, a gente vai começar. Eu vou ler aqui o currículo do nosso primeiro palestrante. Só um momento. Lembrando que essa aqui é uma live do EduInovan, que é o 18º encontro. Então, nosso primeiro palestrante, que daqui a pouco ele vai se apresentar também, mas vou fazer uma breve apresentação dele e vou passar a palavra para ele e vai fazer uma apresentação. Vocês podem mandar as perguntas de vocês, que eu vou estar filtrando no chat, ou vocês mesmos podem fazer a pergunta, na nota, e depois vocês fazem a pergunta via vídeo e áudio, caso você se sentir confortável. Rodrigo Cavalcante é especialista em cibersegurança do NDT, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, formado em análise de sistemas, Unibratec 2009 e administração de empresas. Universidade do Cabo 2005, pós-graduado em segurança de redes e sistemas pela FSM em 2011. Possui 20 anos de experiência em liderança de equipes, bem como redes, sistemas e telecom. Conhecimento em protocolos de comunicação, Fire, VoIP, deixa eu só liberar mais uma pessoa. Fire, VoIP, certificado Scrum Master 2008, Cisco CCNA 2010, CCNP 2013 e CCIE 2014. Vencedor do prêmio IBM Roadshow 2007, com o projeto Virtualização VMware /Series. Certificado CASE, né? Certification de automação de segurança e de engenharia. Então, basicamente, é o currículo aqui do Rodrigo, né? Um breve currículo, que ele vai se apresentar um pouco mais detalhado. E aí, com a palavra, Rodrigo Cavalcante, do Instituto de Desenvolvimento Tecnológico. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Renier. Olá, boa tarde a todos. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Se ficar pesado, avisem que eu corto a câmera. Bom, meu nome é Rodrigo. Eu trabalho já nessa área de cibersegurança há bastante tempo. Hoje eu sou funcionário de um instituto de pesquisa tecnológica em Manaus, o INDT, Instituto de Desenvolvimento Tecnológico, é um dos maiores institutos de desenvolvimento em todas as áreas, né, da computação, e a área de cibersegurança é uma delas. E agradeço o convite para que tenhamos essa tarde aí de troca de conhecimento. Vemos que o momento não é fácil para ninguém. Quem trabalha com cyber também está tendo dificuldade, porque todo tipo e toda a qualidade de ataque tem aumentado, né? Eu vou explicar um pouquinho mais no decorrer da apresentação. E é isso, eu estou à disposição de todos. Trouxe uma apresentação um pouco superficial, né? Haja vista que nem todos são da área de cibersegurança. E é uma apresentação que vai explicar um pouco mais sobre o que é exatamente a área de cibersegurança e como ela se aplica à educação
e à sua vida como um todo, né? Ao seu cotidiano. Eu vou iniciar aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Vocês estão enxergando? Alô? Ok. Rodrigo, tá tudo ok a apresentação? Pode falar. Tá bom. Vamos falar hoje sobre os desafios da cibersegurança nos tempos atuais, tá? Você, mais uma vez, superficial, porque esse é um tema bastante técnico, e eu procurei fazer dessa apresentação, algo mais leve e mais didático. A nossa agenda para essa apresentação de cyber. Vamos ter uma visão geral, né, o que é a cibersegurança, onde ela se aplica, a origem um pouco, os objetivos. Eu vou falar sobre os tipos de ataques que estão acontecendo, né, porque o leigo, para a pessoa que não é da área, tudo é ataque, mas os ataques eles têm classificações. E isso a gente vai falar um pouquinho para poder entender mais onde é que nós estamos inseridos. Quais as motivações dos ataques? Ou seja, quem faz um ataque cibernético a uma escola, a uma pessoa, a uma instituição, quais são as motivações que ela tem para fazer isso? Apesar de ser meio óbvio, não é, porque vocês vão entender mais na frente. Quais são as melhores formas de prevenção? Como é que você se previne tanto a nível de software como pessoal mesmo, porque o ataque cibernético ele também pode impactar o seu lado pessoal. E trarei alguns exemplos, né, de ataque para que fique bem reforçado aí no dia a dia de cada um. Iniciar. Esse texto, ele resume bem, embora o termo cibersegurança ele seja bem mais amplo, tá? É uma prática que protege computadores e servidores. Os servidores, para quem não entende, para quem não é da área, são aqueles computadores que estão do outro lado do fio, né, rodando programas para que você, na sua casa ou na sua empresa, tenha acesso. Ou seja, um servidor. Rodrigo, eu acho que a conexão está um pouco baixa, Rodrigo. Se estiver me ouvindo, pode falar comigo no chat, mas eu pediria que você desativasse a sua câmera, deixasse só o áudio, tá? E aí o áudio com a apresentação para ver se a gente consegue realizar a transmissão, tudo bem? Web. Como eu estou compartilhando, eu não estou vendo as respostas. Melhorou? Melhorou, melhorou. Eu tô vendo aqui o chat, deixa que eu posso acompanhar para ti e eu Então, vou quando eu entender isso. fizer pergunta para o board, aí você me responde por áudio, porque eu não estou enxergando. Tá bom, pode compartilhar. Então, retornando aqui. Cibersegurança é a prática que protege computadores, servidores, dispositivos móveis, sistemas eletrônicos, redes e dados de ataques maliciosos. O termo ele é muito abrangente e se aplica a tudo que se refere à segurança de computadores, recuperação de desastre e conscientização do usuário final. Eu vou fazer uma aspas aqui, né, um marca-texto, nesse dispositivos móveis. Hoje, é consenso, eu acho, de todos nós, que o celular ele é um centralizador das nossas informações, tal qual o computador foi em meados dos anos 2000. Hoje o celular você manda e-mail, hoje o celular você vê vídeo, você grava vídeo, você faz conferência, você estuda, você ensina.
Enfim, você faz compras, você abastece carro, você paga cartão, tudo é feito pelo celular. Então, nós brincamos, costumamos dizer que hoje, antigamente, aliás, o celular era um dispositivo que fazia ligação e algumas coisas de computação. Hoje, o celular, o smartphone, ele é um dispositivo de computação que, por um acaso, faz ligações também. Tá? Então, dito isto, tenhamos sempre em mente que quando eu me refiro a um computador, a um ataque para um computador, tudo se aplica a celular. Tá? O celular, tecnicamente falando, aprofundando um pouco mais, ele roda um sistema operacional chamado Linux, né? É o concorrente do Windows, é uma versão do Linux, obviamente. Então, tudo que você faria para atacar um computador com um sistema operacional Linux pode se aplicar para celular também, né? Lógico que tem algumas particularidades, mas a grosso modo é isto. Então, vocês, cada um de nós, temos um computador na mão, temos poder computacional nas mãos, móvel. Os objetivos da cibersegurança, vou resumir aqui, mas ele é muito mais abrangente, ficaria cansativo falando tudo, mas, em resumo, ele objetiva a proteção do usuário, a gente chama de usuário aquela pessoa que faz benefício do termo, né, da computação, do celular, um aluno, seja um professor, seja um pai, né? O objetivo da cibersegurança, ele é descoberta de invasores. Nós temos um trabalho incansável, quase que de gato e rato, de antecipar as coisas ruins que podem acontecer, né? Invasores não necessariamente significa pessoas, tá? Podem ser sistemas também. Detecção e correção de vulnerabilidades. Eu acho que temos alguns educadores aqui, todo mundo está ciente da falha que houve no Zoom. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Então, a área de cibersegurança que faz muitas vezes, né, porque quando isso não é descoberto antes pelo hacker, ele faz essa detecção e informa para que os desenvolvedores corrijam aquilo que for vulnerável. Ele faz um mapeamento de ataques. Por que isso é importante? Existem ataques que estão acontecendo no mundo que ainda não chegaram aqui no Brasil, por alguma razão ou por outra. Então, com o mapeamento em dias, com pouco atraso, vamos chamar assim, você consegue antecipar o problema. Preservação da privacidade. O ataque, um dos pilares dele acaba trazendo à tona informações confidenciais, né? Isso a nível de empresa, a nível pessoal, e um dos objetivos, então, é essa preservação, dentre outros, tá? Esses são os tipos de ataque. Os nomes são estranhos, eu vou falar de cada um deles, tá? Eles estão por ordem, eu coloquei por ordem de catalogação, vamos chamar assim. Porque às vezes é muito dinâmico isso, então tem dias ou meses que um está mais do que o outro. Mas, vias de regra, esses são os maiores, tá? Vou passar aqui para o primeiro, que é o backdoor. Backdoor é portas dos fundos, em inglês, né? Em tradução grotesca. É um tipo de cavalo de Troia. Todos sabem aqui a história do cavalo de Troia, né? Que era um cavalo de madeira com soldados dentro, um Trojan, né? Dá ao invasor o acesso ao sistema infectado e lhe permite um controle remoto. Com essas permissões, o cybercriminoso, olha um termozinho legal para termos em mente, consegue abrir, modificar e deletar arquivos, executar programas, instalar software malicioso, enviar e-mails em massa. Esqueci aqui de colocar dentre outros, porque na hora que você invade um sistema, um celular, um computador, um servidor, você consegue atuar como se fosse o gestor na frente dele. Então, você consegue fazer tudo se passando por aquele computador, por aquele sistema, por aquela pessoa, né? Esse é o famoso backdoor. O próximo é o phishing. Phishing, ele está na moda
por conta do corona, né? Muita gente tem caído. Então, todo mundo na ânsia de sair na frente com relação aos cuidados, acabam clicando e fazendo coisas que não deveria, né? Por pura falta de cuidado e por medo, muitas vezes. Então, phishing, que é pescaria, né? Pescando, vamos dizer assim, é um método dentro da linha de engenharia social. Eu vou explicar o que é engenharia social. E se aproveita da confiança depositada por um usuário para roubar seus dados. O cybercriminoso se passa por uma pessoa ou instituição legítima para enganar o usuário. Todos aqui eu acho que já recebemos aquela mensagem do banco ou da OLX ou do Mercado Livre. Então, precisamos autenticar seu código de segurança. Isso nada mais é do que um phishing, é alguém tentando lhe enganar. Por isso, o phishing pode acontecer de diversas formas, seja em conversas de mensageiros, WhatsApp, né, que é o mais famoso, seja em links de e-mails falsos. O que é engenharia social? Ela se aplica para várias vertentes, eu vou falar uma delas aqui. Imagine que você traz um costume ruim do Facebook ou do Orkut, para quem for mais idade como eu, de postar tudo o que faz. Você posta onde você chegou, você posta que horas você chegou e que horas você saiu. Ora, eu sou um cybercriminoso, eu sei teu nome, eu sei que horas você chegou, que horas você saiu. Veja que você tá me dando artifícios para que eu faça um ataque. Por exemplo, saber teu nome, saber para onde você foi. Eu ligo para o seu pai ou para sua mãe, finjo que estou com você sequestrado, digo seu nome, estou com a Márcia aqui, por exemplo, peguei ela na boate tal, e se você não depositar tanto em tanto tempo, eu vou matar ela. Então, veja que a engenharia social ela se aplica em várias outras vertentes. Eu posso sair dando vários exemplos aqui. Eu posso ligar para uma empresa, por exemplo, aquelas pessoas que têm costume de trocar de emprego e postar uma foto do crachá. Aí no crachá tem lá um código de barra, que muitas vezes é usado para você passar na catraca da empresa. Muitas vezes tem lá sua matrícula, tem seu RG, tem sua foto. Olha quantas informações você está postando num bom intuito, porém no intuito errado, porque você acaba dando informações para sofrer ataque, tá? É bem mais amplo do que isso, o tempo ele é curto, então não é o caso eu adentrar, aprofundar muito. Mas entendo que o phishing, ele é latente hoje. Tudo que você fizer, cada um de nós aqui, se abrir o e-mail agora, depois de 24 horas sem abrir, vai receber algum tipo de phishing. Então tem que ter bastante cuidado com links, com fake news, né, que direciona para alguma página que você acha que é verdadeira e não é. Enfim. Spoofing. O spoofing, ele está relacionado à falsificação de IP. Eu tentei não ser tão técnico, mas não tinha como eu explicar o spoofing sem usar esses termos, e eu vou explicar aqui para quem não souber. Cada site da internet ele tem um endereço, como se fosse um CEP. Só que imagine para você escrever um CEPs, ia ser muito ruim. Se você fosse escrever, por exemplo, CPFs, seria péssimo. Aí você escreve nomes, que é o DNS. Então, todo site, por exemplo, do banco, Banco do Brasil, vou usar como exemplo, ele tem um endereço IP que é fixo, é conhecido, é público. E tem um DNS, que é um Domain Name Service, é um serviço de nome, que está atrelado a este IP. O que é que o atacante faz através do spoofing? Ele clona o site do banco, ou da instituição, ou do colégio, ou do que for. Né? Ninguém decora IP, só vai olhar o nome lá em cima na barrinha. Então, imagine que ele coloque lá Banco do Brasil clientes.com.br. Ele cria esse domínio, esse nome, e publique isso. E espalhe isso através de e-mail para todos os clientes do banco. Vamos dizer, chutar aqui que sejam 100 mil clientes. Se ele conseguir 0,5% de sucesso, que as pessoas entrem lá e coloquem as informações, olha a quantidade de pessoas que ele vai ter para atacar. Então, isso é uma prática comum, né? Muito comum,
é utilizada para roubar suas credenciais de redes sociais, para roubar suas credenciais bancárias, para roubar informações confidenciais de empresas, né? Enfim, aí a criatividade de cada um é o que vai ditar aí o que vai ser feito. Com essa prática, os criminosos podem simular uma fonte de IP confiável, edita o cabeçalho de um e-mail, por exemplo, para parecer legítimo, né? Veja o que eu acabei de explicar. Você recebe um e-mail bacana, acha que é do banco, não se dá o trabalho de ir lá e ver se o banco usa isso como um canal de comunicação e clica. Na hora que você faz isso, você vai estar abrindo as suas informações para um ataque. Manipulação de URL. URL são os links, tá? Na hora que você clica no endereço, ele vai lá preencher no teu navegador um endereço completo, né? E esse endereço, muitas vezes, ele é um sistema. Tem lá o endereço.com.br barra e um monte de códigos. Aquilo é um sistema que está esperando aquelas informações para poder executar alguma coisa. Então, o atacante, ele te manda um e-mail falso, parecendo ser verdadeiro. Deixa eu me ajeitar aqui. Parecendo ser verdadeiro. Você lê o link lá que ele lhe mandou, vê que é verdadeiro, só que ele coloca algumas informações lá que você não percebe que é um ataque. E clica. Na hora que você faz isso, não precisa, às vezes, dependendo do sistema, nem colocar informações, basta clicar. Ele já executa algum código malicioso naquele momento. Então, isso é um tipo de ataque, não é tão comum, tá? Mas ele é um ataque que a gente tem visto cada vez mais. Aqui, ó. Se o usuário altera manualmente a URL, ele pode testar diversas combinações para chegar a um endereço que esconde uma área restrita, por exemplo. Então, imagine que eu consiga colocar algum código malicioso, você clica lá, você não me informou nada, e através desse código que eu te mandei, na hora que você clicou, eu já consigo mais ou menos sair testando algumas combinações e adentrar a tua área, por exemplo, como se eu tivesse logado com o teu usuário. Isso é um exemplo de manipulação de URL. O DOS. DOS, coloquei aqui por extenso, negação de serviço. Ele não é exatamente um ataque, tá? Ele é cada vez que você tenta entrar num sistema, no Zoom, por exemplo, no seu e-mail, em algum sistema desses escolares, seja lá o que for, existe uma requisição. O seu browser, o seu navegador, ou o seu celular, ele manda um pedido de acesso, o servidor trata esse pedido de acesso e devolve uma resposta ok. Então, existe entre aspas, um ataque que é negação de serviço. Você bota um computador com vários pedidos de conexão ao mesmo tempo, simultâneo, para poder entupir a memória do servidor, e ele cai, fica indisponível. Então, não é uma invasão, isso é um ataque. É você fazer o mal por ele mesmo. Não visa exatamente buscar nada de informações, você visa tirar do ar aquele sistema. Isso é muito utilizado entre concorrentes, né, de sistemas e tal. Não chega tanto a nível meros mortais como nós. Chegamos aqui na motivação, né, que eu comentei no início. Peraí que eu cliquei aqui sem querer. Estudos indicam que 70% das motivações são financeiras. Todo mundo que ataca por algo. E é senso comum, era pelo menos, cada vez menos isso, que quem atacava visando dinheiro. E nem sempre é assim, é em torno de 70%, 60% a 70%. Não sou eu que falo isso, são grandes institutos de firewall, de antivírus, que fazem essa pesquisa e divulgam. Aí você me pergunta, Rodrigo, como é o benefício financeiro de um ataque? Imagine que nós falamos aqui do primeiro ataque, que foi o backdoor. Manda um e-mail para vocês, você clica lá, executa sem saber um programa no seu computador ou no seu celular. Esse programa
Criptografar é tirar de ordem lógica as informações. Você perde o acesso. Para descriptografar, existe uma chave. E essa chave eu posso dizer que só lhe dou se você me pagar dinheiro, por exemplo. Você diz, mas você vai lá dar o dinheiro e a pessoa vai presa. É simples. Não, não é. Porque quem faz isso, ele pede em criptomoeda. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, né? O famoso Bitcoin. Ele não pede mais em Bitcoin, pede em outras moedas que também são virtuais. A pessoa pode sacar elas no Brasil, nos Estados Unidos, no Afeganistão, em qualquer lugar. E é de difícil rastreamento, é de difícil, o Cleiton ele vai falar um pouco mais, mas é de difícil localização para poder você colocar culpa em alguém. Então é bem complicada essa situação. Dentre outros tipos de ataque com viés financeiro. Mas existe um outro também, que é chamar a atenção. Dentro da comunidade existe um hacker do bem também. São aquelas pessoas que buscam vulnerabilidades nas aplicações em busca de reconhecimento no grupo, em busca, muitas vezes, de trabalhar na própria empresa. Imagine que o Facebook hoje, eu li essa notícia, eu acho que foi ontem, foi antes de ontem, eu vou confirmar, mas o Facebook pagou para um hacker, por ele ter descoberto e informado ao Facebook uma quantia exorbitante em dólares como prêmio. Então ele ganha o prêmio, ele ganha... E foi convidado para trabalhar no Facebook, detalhe. Então, isso é uma das motivações, né, você ter reconhecimento, além do financeiro, lógico. Expor pessoas, isso tá numa crescente, né? Nós temos visto aí, nós estamos vivendo, na verdade, de forma forçada, uma migração para o digital, nas escolas, no trabalho, principalmente. Nós estamos vivenciando isso, de forma abrupta até. Então, no que todo mundo está usando e trazendo suas informações para o digital, cada vez mais, o atacante ele vê isso como um meio, vamos dizer, de glória, né? Ele expor pessoas, por exemplo, o ataque que houve no Zoom, vou falar um pouquinho mais, né? Mas ele, por exemplo, poderia expor a sua câmera em algum site qualquer, sem você saber que a sua câmera estava habilitada. Você pode expor uma empresa. Quando eu coloquei pessoas aqui, eu trouxe para a nossa realidade, mas isso também vale muito para a empresa. Você expor vulnerabilidades de software. Então, isso é complicado. E, por fim, extorsão. O que é extorsão? É aquela pessoa que invade um sistema, um computador, um celular, rouba fotos, né, da pessoa e pede dinheiro. Isso é um crime. Só que, como ele é feito por meio digital, existem delegacias, o nosso advogado ele vai falar com mais competência do que eu. Só que, tecnicamente falando, para você descobrir isso, não é tão simples. Então, a extorsão digital, ela é dependendo de como for feita, se não for feita de forma amadora, ela é uma motivação de difícil resolução, podemos classificar dessa forma. Como é que a gente se previne disso tudo que eu falei de forma superficial? Eu linkei aqui esses tópicos, mas é muito, muito mais do que isso. Mas vamos lá. Sempre se informe através dos canais oficiais das empresas fornecedoras dos produtos. Imagine que banco nenhum fica mandando e-mail para você, solicitando que você entre aqui confirme seu usuário, sua senha, seu token, né? Que o banco trabalha com aquele token de validação. Banco nenhum faz isso. E tem pessoas que recebem e-mails assim e ainda caem, simplesmente por não irem no banco e ler a página deles lá que tem essas informações. O banco é um exemplo, eu posso trazer isso para o Facebook, posso trazer isso para qualquer outro viés. As empresas, elas indicam quais são os canais oficiais de comunicação com os clientes. Sempre busquem isso. Eu usei banco e o Facebook como exemplo, mas o Zoom tem isso,
Aplicações que vendem para escolas, para videoconferência, para qualquer coisa, tem isso. Basta você ler, tá? Desconfie de links recebidos. Olha, eu vou fazer um chute aqui pela minha experiência, mas eu acho que 90% ou mais, se brincar, do que a gente recebe por aí em e-mail de vendas, são golpes. Tem um mês eu recebi um e-mail com um link para uma loja virtual dizendo que eu fui sorteado para uma máquina de lavar, uma lavadora. E eu entrei, eu estava num ambiente controlado, né? Eu entrei para ver o que era esse link. Vocês precisavam ver. É uma loja virtual completa, top, perfeita. Só que, para você receber a lavadora, e eu fui fazendo os procedimentos que eles colocaram, no final ele dizia, para você receber a lavadora, tem uma taxa de entrega, eu estou aqui em Manaus, né? Eu imagino como é um golpe, ele vai botar essa taxa de entrega igual para todo lugar do Brasil, de R$ 300. Aí a pessoa pensa, poxa, eu ganhei uma lavadora que custa 3 mil, vou pagar apenas 300 de frete, vou botar meu cartão. Então, imagine quantas pessoas não fizeram isso, não pagaram esse frete, nunca receberam a máquina, e tá lá, é um site, não foi clonado, é uma loja virtual que você não conhece, enfim, desconfiem de tudo. Mantenha o antivírus atualizado, isso daqui vale para computador, desde sempre que a gente fala isso, mas hoje com o celular, mais uma vez, o celular é um computador de mão, vocês precisam trazer isso para a realidade do celular, procurem um antivírus, mesmo gratuito, e coloquem no seu celular, mantenha atualizado e de vez em quando faça uma varredura, não custa nada. Leia e entenda as permissões concedidas aos seus aplicativos. Por que eu coloquei isso aqui? Por lógica, as pessoas hoje instalam aplicativos como se fosse banana, vamos chamar assim. Ninguém vê. O aplicativo lá deseja ter acesso à sua câmera, sim. Deseja ter acesso ao seu álbum, sim. Deseja ter acesso, sim, 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 para poder terminar logo a instalação e ver o que é o aplicativo. Só que na hora que você dá permissão, você está dizendo para o seu sistema operacional do celular ou do computador, mas eu estou falando do celular especificamente, olha, esse programa tem confiança de usar minha câmera. Agora imagine que você baixou um editor de texto ou um editor de fotos desse qualquer. Botar filtro, né, embelezar. Para que um editor de fotos precisa ter acesso à tua localização, por exemplo? Para nada. Então, se você der autorização, você está dando uma autorização que não precisa, que não condiz com a finalidade da aplicação, e é uma porta. Só um minuto, ligaram uma moto aqui. É uma porta para ataque, né? Não sei se vocês estão lembrados, há um tempo atrás teve um aplicativo bem famoso que envelhecia a foto da gente. Lembram disso? Esse aplicativo ficou febre, todo mundo usou, só que ninguém leu as letras miúdas. Ele compartilhava algumas informações tuas, desnecessárias. Isso foi uma confusão, foi bastante criticado na comunidade. E, enfim, entendam que as permissões elas devem condizer com aquilo que você instalar. Se a aplicação for uma aplicação editora de texto, não tem para que ela ter acesso à tua localização. Se for uma aplicação para rastrear teu celular, ela só precisa ter tua localização, não precisa ter o teu álbum de fotos. Por aí vai. Sempre entendam as permissões que vocês estão dando. Qual foi o próximo aqui? Use senhas fortes. Existem estudos que falam que 30% das pessoas no mundo usam as senhas padrão das coisas que instalam em casa. Teu roteador de internet, né? As aplicações de celular, rede social. Não tem nem o que falar isso, né? Na verdade, isso aí é trivial. Sempre utilize senhas fortes. O que são senhas fortes? São senhas com caracteres, com maiúsculo e minúsculo, né? Com extensa, não é aquela senha 1, 2, 3, 4, 5, ABCD. Não, senha forte. Não coloque senha que remeta a algo pessoal, porque isso é a primeira coisa que é tentado quando alguém tenta um ataque. E eu coloquei entre parênteses, de preferência, frases. Por que eu coloquei isso?
Existe um estudo que fez um comparativo entre o poder computacional para se hackear algo. E colocaram duas senhas. Uma era, eu acho que era password, senha em inglês, só que botando P maiúsculo, o A do password não era A, era zero, era arroba, perdão, o O era zero, ou seja, uma senha complexa, de certa forma. E usaram um tempo X, por exemplo, eu vou chutar aqui, eu não lembro exatamente, eram 10 horas, por exemplo. Conseguiram hackear essa senha. Pegaram uma outra senha, sem essas firulas todas que eu falei, colocaram minha senha é muito grande, tudo junto minúsculo. Uma frase, era a senha. E levaram quase que 30 horas para, ou seja, 3 vezes mais poder computacional para poder hackear uma senha que era uma frase. Qual é o benefício? A frase você dificilmente esquece, ela é mais difícil de ser hackeada, entenderam? Então, de certa forma, usem frases, não usem senhas. Não utilize o Wi-Fi desconhecido. Por que eu coloquei isso? Imagine que vocês vão pegar os alunos e vão levar lá no McDonald's, vou fazer uma propaganda gratuita aqui, no dia do McLanche Feliz. E aí o McDonald's vai dizer, então, tem um salão ali, vocês podem se acomodar. E alguém vai lá e sobe um Wi-Fi no seu próprio celular, alguém que esteja perto, próximo, McLanche Feliz, Wi-Fi gratuito. Bota lá sem senha. Todo mundo vai acessar. Os alunos, os professores, todo mundo vai acessar. Imagine que vocês vão para um aeroporto. Aí eu subo lá meu Wi-Fi. Infraero, Wi-Fi free, gratuito. A quantidade de pessoas que vão acessar aquilo sem saber. Mas, na verdade, está vindo para o meu computador e eu estou lá pegando tudo que eu puder. Não utilizem Wi-Fi desconhecido. Não utilizem. Evitem ao máximo. Porque vocês não sabem o que é que está por trás daquilo. Cuidado com engenharia social. Eu acabei falando disso já, né? Não publiquem informações pessoais, de trabalho, principalmente. Entendeu? Não vão lá para o LinkedIn. Meu home office, posta uma foto do computador lá, com as planilhas da empresa aberta, com o nome dos alunos, enfim, não façam isso. E sempre que for possível, né, sempre que for disponível pelo fornecedor de software, utilize duplo fator de autenticação. Eu vou falar de forma rápida o que é isso, né, mas acredito que alguns já tenham conhecimento. O duplo fator de autenticação é um segundo passo na hora de você se logar e você entrar com seu usuário e senha em algum sistema. Para que a gente pede isso? Porque dificulta na hora que o hacker consegue te hackear. Ele consegue uma das coisas, mas a segunda ele trava. O WhatsApp, por exemplo, ele tem um golpe que é bem conhecido para todo mundo que bota algum anúncio no OLX. Se você colocar um anúncio no OLX, dependendo do que for, carro, por exemplo, você vai estar colocando seu nome, seu telefone e está botando uma informação importantíssima. Você tem um bem. Então o cara sabe que você tem dinheiro, que você tem um carro, sabe qual é o modelo, sabe o teu nome, sabe o teu telefone. Então ele pode te ligar dizendo que é do OLX, pedindo... Aí ele vai no teu WhatsApp, clona ele, só que na hora que você clona, o WhatsApp ele manda uma confirmação via SMS. Só que não vai chegar para ele, vai chegar para você. Aí ele liga para você, diz que é lá do OLX, que quer um código de confirmação que você recebeu por SMS para poder validar o seu anúncio. Aí você dá. Na hora que você fez isso, ele já está com o celular aberto lá e autenticou no teu celular, no teu WhatsApp. Já era, pegou teu celular, pegou teu WhatsApp naquele momento. Se você tiver o duplo fator de autenticação do WhatsApp habilitado, ele faz isso, mas não consegue acessar. Porque vai pedir essa outra senha. E essa outra senha você não vai ter passado para ele. Então vejam a importância disso. Né? É complicado, porque quando você não tem habilitado o duplo fator de autenticação no WhatsApp, eu estou falando do WhatsApp como exemplo, tá? Mas todas as redes sociais têm isso. Ele clona teu WhatsApp, define lá uma senha de duplo fator de autenticação e ele passa a ser dono do teu número, do teu WhatsApp, no caso.
Então, vejam que dificuldade. Aí você vai ter que entrar em contato com o WhatsApp, fica numa quarentena, lá vem a quarentena de novo. Fica numa quarentena por uma semana, ou são 14 dias, eu não lembro. O WhatsApp ele obriga para poder reabilitar teu número. Enfim, é uma dor de cabeça enorme. Exemplos, né? Nós acabamos falando no decorrer. Ligações inesperadas, bancos ou sites, ameaça através de SMS ou e-mail. Essa semana eu tive um caso, meu pai ele é uma pessoa de idade já, ele recebeu um e-mail, acho que alguns de vocês já devem ter recebido, dizendo que aqui é um hacker, eu invadi seu computador, tenho acesso a todas as suas fotos, a seu banco, se você não depositar tanto e tanto tempo, vou destruir tudo, vou publicar os sites eróticos. Meu pai é um velhinho, nesses sites eróticos que vocês entram. Então, vejam que eles fazem ameaças e tem pessoas que caem. Meu pai, apesar de ter conversado comigo, ficou nervoso e quase que ele paga. Então, é complicado isso daí. Outra, aplicativos que estão disponíveis em links fora das lojas. Isso é um problema, porque as lojas oficiais, a Apple Store, a Google Play, elas fazem checagens nos aplicativos que estão lá. Só que elas não têm como fazer uma checagem instantânea. Então, vocês lembram que a Caixa, quando ela fez aquele benefício lá dos R$ 600, pipocou de aplicativo lá, que eram clones, puros e simples, para roubar suas informações. Então, tudo que, que, que vire notícia hoje aparece no outro dia um aplicativo lá, e nem sempre ele é oficial. Então, você tem que ter muito cuidado, pesquisar, nunca confie naquelas avaliações que estão lá, porque aquilo pode sim ser forjado, né? Leia, tudo que você for instalar no seu celular ou no seu computador, leia, busque, pesquise, veja a opinião de outras pessoas para poder saber onde é que você está se metendo. E, por fim, permissões dissonantes, né, que é aquilo que eu falei. Entenda o que é o aplicativo que você está instalando, a aplicação que você está usando, e cruze as informações de permissões que ela lhe pede, para entender, pelo menos. Você não precisa ser um desenvolvedor. Você só precisa entender. Ué, se eu estou instalando um aplicativo que vai ser uma videoconferência, eu vou dar aula pelo computador, óbvio que ele vai ter acesso à minha câmera e meu microfone. Agora, se for um editor de texto, não tem para que ele ter acesso ao meu microfone. Então, entendam as permissões que vocês estão dando para as suas aplicações, tá? Eu finalizei aqui de forma, até passei do tempo, me desculpem de antemão. Deixo as perguntas para depois. E, bom, é isso. Um abraço, estou à disposição para enriquecê-los e aprender. Ok, Rodrigo, obrigado aí pela apresentação. E a gente vai ter um tempinho aí para mandar as perguntas, tá? De vocês. Vocês podem fazer pergunta via chat, que eu estou vendo aqui, e aí eu posso ler a pergunta. Ou também vocês podem fazer pergunta via vídeo e áudio. Para quem nunca usou o Google Meet, só lembrando, né? Por exemplo, aqui eu estou vendo que tem. Todo mundo está com webcam e microfone mutado, então ótimo, excelente, porque se todo mundo tivesse com o microfone mutado aberto, ia atrapalhar a apresentação. Então, ok, só a nossa professora Denise está com a câmera ligada, mas tudo bem, não está filmando nada, só está gravando a parede, tá? Aí se quiser desativar também, fica à vontade. Então vocês podem mandar pergunta via chat e perguntas via vídeo e áudio daqui a pouco, tá bom? Então já vou passar a palavra aqui para o nosso próximo facilitador, para a gente seguir nossa programação. Em seguida, a gente vai abrir para perguntas.
Olá, todo mundo está me ouvindo? Me vendo? Deu uma caída aqui. É uma caída. Não estou vendo ninguém, eu estou ouvindo. Tá, mas está Olá. me vendo? Não, Rodrigo, Tô te vendo aqui. tu tá compartilhando a apresentação, tu tem que terminar a apresentação. Isso, agora sim. Pessoal, estão me vendo, me ouvindo? Tá ok, tá ótimo. Não sei se vocês viram apresentando o Dr. Cleito, mas eu vou rapidinho apresentar aqui. Então, certo. Então vamos lá. Tinha caído aqui. Vamos voltar. Caiu no... Ok. Só um momento. Assim, para a gente não ganhar tempo, doutor Cleito, como caiu, só você pode se apresentar, tá? E aí em seguida começar a tua apresentação. Tudo bem? Certo, eu vou compartilhar aqui. Qualquer coisa eu vou desligar a câmera também, que eu tô com a internet que tá bem Ok. devagar. Só um minuto, eu tô compartilhando aqui. Alô? Oi. É só colocar apresentar agora. Aí tem lá o botão compartilhar a tela inteira e apertar o botão azul compartilhar. Já feito aqui. Se quiser desativar o vídeo, eu acho melhor, mais recomendável, tudo bem? Só clicar na câmera que aí desativa. Ah, tá ok. Aí eu pediria que o senhor falasse um pouquinho com o microfone perto, mais perto da sua boca, para ficar um pouco mais alto, tá bom? Já está aparecendo sua apresentação. Você está compartilhando só a videoconferência. Ah, tá ali o PowerPoint. Isso. Aí pode botar em tela cheia. Ocultar, se quiser ocultar ali, não tem problema. Então, boa Pronto, tarde. tudo certo. Boa tarde, meu nome é Cleiton Rafael Amaral, sou advogado em Direito Público e atuo também em Direito Digital, principalmente porque eu fui gestor durante certo tempo em uma empresa de tecnologia que prestava serviços públicos, era uma concessionária de serviço público, tanto aqui no estado do Amazonas quanto no Pará. E isso me levou a estudar e me especializar em direito digital e segurança de dados, principalmente porque gerenciava uma equipe multidisciplinar da área de atendimento, de área de tecnologia e também de administração. Então, isso me levou a esse estudo, principalmente com base na Lei Geral de Proteção de Dados, que hoje eu faço parte da Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação da OAB e também da da Associação Brasileira de Profissionais de Proteção de Dados. Então, o que eu venho trazer aqui para vocês uma compilação de assuntos, principalmente agora nesse momento do Covid, da pandemia, em que as pessoas estão em casa e buscando informações, e muitas vezes informações erradas, mais informações, que só vêm a prejudicar a vida da sociedade, a vida do cidadão que leu e da população em geral. Então, para iniciar aqui, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, por que a proteção de dados importa? Cada um de vocês aí, vocês se lembram onde estavam em determinado local, onde estavam semana passada, por onde andaram na semana retrasada ou no mês passado? Esse tipo de pergunta nos leva a uma concepção de resposta de onde nós estávamos fisicamente, de corpo e alma, em carne e osso, em determinado local. Mas é aqueles cliques, aqueles likes
que vocês deram lá no Facebook, no Instagram, aqueles cliques no website que você visitou, aquela conversa que você teve com o atendente no celular, lá do seu banco, ou que pegou o seu CPF, seu nome, seu RG, aquele cadastro lá na farmácia que você fez, por onde andam esses dados? Aquele cadastro lá no shopping que você faz, como o nosso amigo Rodrigo falou, por onde vão aqueles dados, aquele CPF que você cadastrou para ter um Wi-Fi grátis? Os apps, os aplicativos que você baixou, você está cadastrando ali o seu nome, o seu e-mail, geralmente a senha que você vai utilizar no aplicativo é a mesma senha do seu e-mail pessoal. Então, esses dados aí, não só RG como CPF, mas também dados como biografia, biometria, dados como a sua imagem. E então, esses são dados pessoais que formam ali, são migalhas que compõem um todo da sua personalidade, um todo que forma um avatar digital em que retrata muito bem quem você é. E isso vai lhe prejudicar de alguma forma, ou também pode lhe causar algum benefício de alguma forma, mais à frente na sua vida física. Então, a partir desses dados que são colhidos pelas empresas, você consegue, a partir desses dados cadastrados pelas empresas, elas tomam decisões que vão afetar a sua vida diretamente. Quem aqui nunca se sentiu perseguido aí por uma publicidade, por uma propaganda de algo que você pensou que queria? E aquela propaganda passa ali na sua timeline ali no Facebook e você não sabe nem por onde, de como aquela imagem surgiu e parecia que estava lendo seus pensamentos, quando na verdade isso aí é toda uma estrutura social, engenharia social, como falado pelo Rodrigo, que é capaz de montar aquele seu avatar e saber muito bem o que você quer, o que você gosta, quais suas preferências, a sua personalidade, a sua orientação sexual, religiosa, política. Isso tudo forma o seu eu virtual. Então, por onde esse eu virtual anda, por onde ele vai no entorno do planeta, a gente não sabe. Então, por isso que a proteção de dados ela importa, porque os dados hoje eles são considerados como um novo petróleo. Então, lá na Europa hoje existe uma legislação de proteção de dados em que a agência lá reguladora já multou várias empresas que captam dados por violações na privacidade e invasões e que tiveram em suas bases e a disponibilização desses dados em deep web ou então na própria internet. Então essas empresas elas vêm sendo altamente multadas por causa desse tipo de violação. Então, seus dados que foram captados por vários aplicativos, por várias conversas que você teve de atendimento, seja por telefone, seja por aplicativo, seja em site, eles estão sendo captados e coletados. E você é o novo petróleo. Seus dados são o novo petróleo. Nós estamos sendo minerados todos os dias para que grandes empresas possam lucrar, como Google, Uber, Facebook, a Amazon, a Tesla. Todos são indústrias hoje altamente lucrativas porque utilizam dados para montar suas estratégias anuais, suas estratégias quinquenais e até de anos à frente. Então, os dados hoje são considerados aí o novo petróleo do mundo. Então, essas empresas lucram hoje 25 bilhões de dólares por ano e elas juntas, esse dado aqui é de 2017 e hoje estão lucrando bem mais. Então, com a tendência hoje de que os crimes cibernéticos eles aumentem, essa tendência aí
Como a gente pode ver aqui, de 2019, de 18 para 2019, houve um aumento de 33% no número de violações. Foram empresas do setor público, do setor privado, redes sociais tiveram invasões e vazamentos de dados. Até 2021, estima-se que 6 trilhões de dólares serão os prejuízos ao redor do mundo por causa de crimes cibernéticos. Isso aí só contando os prejuízos empresariais, não contando em prejuízos nossos, de pessoas privadas, pessoas físicas simples. Uma organização dessa aí, ela hoje gasta em torno de 3,92 milhões de despesas com cibersegurança, considerando aí despesas tradicionais de investigação, reparos por causa do vazamento, tem que reparar a infraestrutura, todos os softwares de segurança, e além disso tem as ações judiciais e as multas que eles estão tomando por causa desse tipo de vazamento, né? Então essa base aí, essa é a fonte dessas informações, e é da IBM. Então, os maiores vazamentos de 2019, que foram os dados que eu colhi quando fiz essa apresentação, a gente pode ver aqui o Facebook com vazamento de 540 milhões de dados, como nomes, IDs, senhas. A Mega, que é um servidor em nuvem, vazou 773 milhões de usuários, de e-mails e senhas. Então, se você ou sua empresa utiliza compartilhamento em nuvem, sabe que eles estão bem propícios a serem invadidos e terem seus dados compartilhados aí na internet, sequestrados, e você ser extorquido por causa desses seus dados. Então, os dados, eles são valores, os dados, eles são dinheiro. É por isso que é importante a proteção de dados, não apenas na questão financeira, mas também na questão pessoal, psicológica, e dos prejuízos que podem trazer. Então, os bancos brasileiros também tiveram vazamentos aí de 250 gigas de documentos digitalizados de clientes, como RG, CPF, CNH, comprovante de endereços, contratos. Então, são dados aí bem específicos das pessoas que caíram aí na internet, e os bancos estão tentando remediar essa situação. Bom, então, hoje, com a pandemia em curso aí, com essa comoção toda mundial com relação ao Covid, principalmente quando você vê que mais de 2 bilhões de pessoas foram infectadas e outras mais de 100 mil aí tiveram casos fatais, você vê a população com medo, a população com incerteza do que será do futuro, se vão encontrar a cura, se não vão, o que estão fazendo. Então, esse isolamento social definido aí pelos governos federal e estadual, ele está trazendo aí na verdade, aí o isolamento tem uma questão política, social, financeira e de saúde, mas não entrando nesse mérito, ele causa um aumento do uso de redes sociais pela população, em que buscam geralmente informações nessas redes sociais. Às vezes informações que são, na verdade, desinformações, que não vêm ajudar em nada. Então, é a partir desse quadro aí de pandemia, de catástrofe sanitária, que os cybercriminosos atuam. Então, a maioria dos cybercrimes tem a participação da população, da pessoa que foi vítima. Indiretamente ela participa disso, ela contribui para isso, principalmente quando ela acredita naquelas informações, não busca saber se a informação é verídica ou não. Então, os crimes cibernéticos principais aí que a gente pode citar, que eles não têm uma legitimação, não tem uma legislação dizendo o que é crime cibernético, mas eles entram como crimes comuns aqui, como estelionato, charlatanismo, crimes de contra-honra, denunciação caluniosa, crimes eleitorais, invasão de dispositivo eletrônico. Isso aqui pode ser considerados crimes cibernéticos, podem, dependendo do caso concreto, né?
Então, essa clonagem do WhatsApp aqui, eu vou falar mais à frente, mas é o que tá mais em voga hoje, em que você recebe uma mensagem de uma empresa, uma pessoa que se identifica como funcionário de uma empresa de renome nacionalmente, e pede para você o códigozinho que chegou do WhatsApp. E a partir daquele código ele consegue clonar o seu WhatsApp, desativar no seu aparelho e entra em contato com seus parentes e pede dinheiro, né? Então, esse é um dos crimes que vem sendo mais difundido aí. E também tem o phishing, que foi muito bem explanado aí pelo Rodrigo, e eles se configuram basicamente nesses crimes. São golpes modernizados aí daquele antigo bilhete premiado. Eles vêm com textos de marketing apelativo, como depois com um clique aqui ao final, e você vai lá e clica naquele link que está lá e consegue ativar um vírus que vai bloquear o seu celular, e acaba que eles vão pedir um resgate por meio de bitcoins, como o nosso amigo falou, e você ou paga ou tem os seus dados perdidos. E nesse momento de Covid é que entra aí o desespero das pessoas, porque como é que você vai pagar algo que você não tem dinheiro para pagar? Então, tem que estar bem atento a essas informações que chegam no nosso celular, como doação também para vítimas de Covid, desastres como enchente, desastres, oportunidades imperdíveis de uma vaga de emprego, ou então de uma viagem. Então, ou então alguma promoção para você concorrer a algum produto aí, como ultimamente tem sido. E aqui sim, eu coloquei alguns exemplos de phishing que estão sendo bem difundidos agora nessa época de Covid, com o auxílio emergencial da Caixa, e você cadastra lá os seus dados e eles acabam pedindo para você um valor para que você faça o agendamento junto à Caixa, o atendimento, quando na verdade isso não existe, né? E o Banco do Brasil também, como se o Banco do Brasil tivesse enviado para vocês um, um link para você evitar o bloqueio da sua conta, porque as agências vão estar fechadas, ou então que a conta foi bloqueada devido à pandemia, agora eles atualizaram o seu cadastro, e você tem que evitar esse cadastro clicando lá no link, quando é um link falso, né? E além desses de bancos, tem também do iFood, que oferece o valor de R$ 100 aí, para que você utilize nos seus pedidos. Então, tudo isso aí são exemplos de phishing, de crimes cibernéticos que vêm sendo altamente difundidos aí por causa e aumentaram por causa da pandemia, né? Então tem que estar bem atento para que vocês não caiam nesse tipo de golpe. Mensagens de promoções hoje, atualmente, a gente vê aquela famosa, que teve uma famosa logo no início, que a Ambev estava dando álcool em gel, você tinha que fazer um cadastro. O golpe também mais recente do ovo de Páscoa, da Cacau Show, que ele fez aí mais de 560 mil vítimas em 3 dias. Isso é muito preocupante, né? Então, esse aqui são exemplos aqui de mensagens falsas, né? O da Nestlé também oferecendo ovos de Páscoa, e o da Cacau Show, em que você ia para um aplicativo, preenchia lá que tipo de chocolate você queria. Pronto, aí você tem que preencher aqui, terminar o preenchimento, e oferece seus dados e acaba baixando algum vírus para você ganhar de prêmio um vírus no seu celular. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então esses aqui são os crimes principais aí que a gente tem visto, certo? E o auxílio emergencial foi um dos que a gente encontrou aqui bem mais atual, o Corona Voucher. O aplicativo falso já estava pronto antes mesmo do aplicativo da Caixa. Era um tipo de ransomware
que criptografava seus dados e pedia resgate também dos dados que ele tinha capturado, e seu celular ficava bloqueado, e você tinha que pagar para poder desbloquear e recuperar os dados, né? E esse tipo de aplicativo aí tem bastante. Só para título de exemplo aqui, todos esses aplicativos aqui são falsos, né? Então você não tem que acessar nenhum desse aqui, porque ou vão estar captando seus dados para depois vender, ou então vão estar ali presenteando com um vírus aí no seu celular. Então, o celular hoje é a principal ferramenta das pessoas, né, para obtenção de informações, para visita de websites, e hoje em dia o computador ficou em segundo plano aí, e a televisão mais ainda, mas o aplicativo temos que estar atento a esses aplicativos aí para que você não caia numa cilada, né? Com relação à clonagem do WhatsApp, você pode adotar procedimentos aqui como comunicar a pessoa que você que sofreu o golpe, né? Comunica a pessoa que você que na verdade seria a que iria lhe passar o dinheiro, né? Sofreu o golpe o quanto antes, e entre em contato também com o banco para ver se você consegue recuperar aí os valores ou cancelar a transação e evitar futuras fraudes. Mas tire prints aí do seu celular, das conversas que você teve, reúna documentos e comprovantes de pagamento e faça um boletim de ocorrência, porque as autoridades policiais vão ter que abrir investigação, né? Ter que abrir um inquérito policial para poder apurar a ocorrência. E pesquisando sobre as ações judiciais com relação à responsabilização civil do WhatsApp, ou então da própria linha telefônica, da própria empresa telefônica, eu encontrei esse processo aqui, que realmente foi com relação à clonagem do WhatsApp, e em que o juiz determinou que a operadora ela indenizasse o prejudicado, a pessoa que transferiu o dinheiro pro criminoso, e ainda multou, ainda indenizou o dano moral por causa disso. Mas também foi a única que eu encontrei. A grande parte se diz respeito à clonagem de chip, em que realmente a operadora ela tem responsabilização, porque ela acaba emitindo um novo chip no nome da pessoa para um titular que não é o real. Então, tem aí uma responsabilização, mas esse aqui específico da clonagem do WhatsApp, você não tem a clonagem do chip, você tem a clonagem do WhatsApp, e mesmo assim, a operadora ela foi responsabilizada, tá bom? Mas essa aqui foi a única que eu encontrei, e não tenho conhecimento de mais outros tipos de ações. Então, o que hoje a gente observa é um aumento também nas fake news. As fake news, elas são mensagens aí que circulam pela internet, principalmente agora na época de Covid, em que você vê mensagens de toque de recolher, decretos do governo que não existem, curas milagrosas do Covid, relatos de pânicos em hospitais. Todas essas informações são fake news. E hoje aí não existe uma legislação tipificando essa fake news, mas elas podem se enquadrar em crimes como já existentes, como difamação, calúnia, ou até mesmo crime contra a vida e contra a segurança nacional, por gerar essa comoção, por estarmos nessa comoção sanitária mundial, e as pessoas trazerem mais pânico à população, elas acabam podem se enquadrar no crime de segurança nacional, contra a segurança nacional. O Ministério da Saúde, ele disponibiliza aí um WhatsApp, que é esse que em amarelo aqui, em que você pode denunciar as fake news, e denunciar ou verificar se aquela informação é fake news ou não, tá bom? Então, não
não distribuam, não compartilhem fake news. Vá direto ao ponto, vá direto à fonte. Não é a fonte Arial 12, mas tem que ser a fonte que emitiu aquela informação, se realmente é verdade ou não. Ainda você pode utilizar outros meios como o link, o site do IEFASAS e projetos do projeto Comprove, além de outros que existem já também que pode ser acessados e verificar a informação. A pessoa hoje só espalha fake news se quiser, e se tiver preguiça também de procurar a real fonte daquela notícia, tá bom? Então tome cuidado com isso. Atualmente, mais recentemente, entre o dia 23 e 27 de março, houve um termo de mudança no Facebook e no Instagram, em que permitiu aí um bloqueio ou banimento de quem espalhar fake news. E esses termos aí de uso, eles são como um contrato de adesão. Você vai lá, assina, todo mundo lê, mas não, desculpa, todo mundo assina, mas ninguém lê. Esse é o que é o termo de uso. Mas ali tem pontos que você deve observar, que deve realmente ler o que você tá disponibilizando para aquela empresa em, de seus dados, em troca de que serviço você vai utilizar. Então, o Facebook e o Instagram, eles estão com esse novo termo de adesão e você pode ser banido ou bloqueado. Isso vem contra alguns dizem que está contra o Marco Civil da internet, porque o Facebook e o Instagram eles não podem censurar os seus usuários, mas apenas alertá-los sobre e recomendar sobre possíveis fake news. Então, mas aí com essa mudança desse termo, ainda podem vir, quem se sentir prejudicado pode contestar isso judicialmente. Né? Então, inclusive, pedindo dano moral por ter sido bloqueado ou banido. Então, assim, o que a gente tem de exemplo hoje mais recente de exclusão de feed de mensagem é do presidente Bolsonaro, que foi taxado como um difusor de fake news. Mas a gente também não vai entrar nesse mérito político aí para averiguar a situação. Tá bom? Mas saibam que tem essa mudança de termo. Muitos outros sites e provedores aí provavelmente estão mudando e a gente não tem conhecimento. Mas sempre leiam esses termos de uso, a política de privacidade dessas instituições para saber o que vocês estão disponibilizando a elas em troca dos serviços que elas lhe fornecem. Tá bom? Nada de grátis, nada é grátis, nada que vocês baixem na internet realmente pode até a primeiro momento lhe facilitar a vida, mas você vai ter algum prejuízo aí com relação a essa disponibilização de seus dados a eles. Então, hoje, continuando aqui, a pandemia aumentou o número aí de pessoas que estão em home office. 43% das empresas adotaram o home office por causa do coronavírus. As empresas têm que observar bastante aí sobre como os seus empregados, seus colaboradores vão atuar dentro do ambiente home office, se de acordo com que elas já atuavam lá dentro da empresa, ou vai ter alguma flexibilização com relação ao cumprimento de horário, a tarefas a entregar. Isso tem que estar muito bem delimitado em um termo que eu recomendaria que as empresas fizessem com seus empregados. O funcionário aí ele também precisará lidar com o ambiente familiar que não está preparado para essa situação. A maioria não está preparado para essa situação de trabalho em casa. Você tem seus filhos, o filho não tem aula, ou então está com aula também online, e você tem que lidar com aquela situação ali, você não pode chamar ninguém porque estão em isolamento social. É uma situação bem, bem sensível aí, que tem que ser delimitada bem por meio, principalmente por algo escrito, né? Por e-mail, ou então por mensagem do WhatsApp. Aí, no caso da empresa e do funcionário, para garantir essa segurança aí do que se estão tratando, né? Então, por fim, é preciso atentar-se também à relação entre o gestor e a equipe. A empresa tem que disponibilizar soluções tecnológicas que garantam
que o gestor realmente gerencie e motive a sua equipe, a fim de que a equipe não se torne desmotivada e não queira mais produzir tanto quanto antes, né? Porque você é uma tendência de quem está home office e não tem aquela cultura de home office e acabar é, pecando aí por causa da rotina, né? Então tem que ter a rotina, tem que ter a tem que ter a rotina bem definida para entregar os resultados, tem que ter objetivos, metas. Então a empresa tem que delimitar isso. É provável que essa pandemia dure aí alguns meses e ainda tenha que se pontuar mais questões com relação ao home office. Algumas questões jurídicas aqui, foi o que eu já falei, tem que assinar um termo aditivo ao contrato de trabalho, conforme regras estabelecidas na CLT, artigo 75. Pode ser também ser flexibilizadas essas normas aí. Essa assinatura talvez possa ser, não, na verdade, possa ser feita por meio de e-mail, por meio de comunicação via WhatsApp, mas é mais seguro que seja por e-mail, né? O envio de termo aditivo, você assine, e o seu colaborador retorne esse documento para você. O trabalho reduzido, trabalho conduzido na residência, ela tem que ser da mesma forma como conduzido na empresa, e cada empresa tem que criar uma política de home office para abranger aí dentro a sua persona, a sua a sua particularidade, né? Então cada empresa vai ter uma política de home office diferente e dependendo da rotina que é adotada. E outras questões que as condições devem ser mantidas, o ponto tem que ser uma exceção, não tem controle de ponto, pode ser que tenha um aplicativo aí que você controle o acesso da pessoa, o que ele está acessando, quanto tempo ele tá acessando, e os custos operacionais também para essa mudança para home office tem que ser acertado entre o colaborador e a empresa, e eles esse custo pode ser tanto diretamente para a empresa, ou então o colaborador ele pode custear e depois a empresa ressarcia, isso tem que ser finalizado, acordado mesmo. O vale transporte ele pode deixar de ser pago, mas o vale refeição não, porque isso pode estar em convenção coletiva, ou então está na própria legislação. As férias elas têm que vão ser determinadas pela empresa. Elas são determinadas pela empresa por causa que a lei estipula essa determinação e não pelo empregado. Mas nada que não possa haver um acordo entre os dois para que se tire férias ou não. Nesse momento aí, muitas empresas optaram por dar férias aos trabalhadores, né? E aqui, essa proteção de dados, ela foi falada aí pelo, pelo nosso amigo, e ele citou aqui algumas situações que eu vou só reforçar, que é a responsabilidade do empregado e da empresa pelos dados, pela proteção dos dados da empresa. Então, o empregado ele tem que saber realmente o que acessar, como pode acessar, para quem não acesse, não pode baixar qualquer aplicativo, não pode acessar qualquer site, porque aí você vai estar colocando em risco os dados da empresa, os dados sigilosos da empresa, e que pode ser facilmente aí invadido e capturado por hacker na sua máquina. Então, se deve utilizar VPN, regras claras de governança e gestão de risco da empresa, que vai mudar de empresa para empresa, né? Então, são regras básicas aí que devem ser atendidas. Com essa questão aqui do Zoom foi falado também. O Zoom ele foi invadido, né? Então teve esse vazamento de dados e hoje os dados eles estão sendo vendidos na Deep Web por $500 mil. Então esse fato aqui foi denominado Zoom Boom e que várias pessoas participaram de uma reunião, invadiram a reunião e participaram dessa reunião e isso constatou-se aí uma quebra aí de segurança do próprio Zoom. E agora ele tá investindo aí para
para se manter no mercado, porque sua imagem foi denegrida, né? Então, o que eu posso mais falar para vocês aqui, principalmente vocês que trabalham com crianças, trabalham com a educação e provavelmente trabalham com crianças, eu vou citar aqui algumas orientações com relação à proteção de dados de crianças e adolescentes. Então, quem utiliza essas plataformas aqui para ensino, compartilhamento de dados ou então mensagens de compartilhamento de dados, deve estar muito bem instruído com relação à proteção dos dados que são partilhados aqui e quais dados devem ser capturados ou então colhidos dentro desse ambiente para que não haja penalidades judiciais ou até cíveis e criminais também, penais, em caso de vazamento de dados, porque uma escola que tenha que adote algum desses ou outras soluções para o EAD, deve estar ciente que é responsável pelos dados como imagem, voz, é, é, dados psicológicos da criança que são colhidos por algumas plataformas e trazem avaliações pedagógicas, aí esses dados devem estar muito bem protegidos. Então, e não podem estar em qualquer lugar, ou então em um aplicativo que seja gratuito, que não vai dar tanta segurança para esse tipo de dado. Então, esses dados são considerados dados sensíveis, conforme a gente vai observar, e eles têm que envolver tanto professores quanto alunos e os pais, os demais encarregados da saúde, da educação, escolas e os aplicativos contratados devem ter muito bem definidos aí quais são as responsabilidades de cada um, porque cada um tem ali uma responsabilidade, a escola principalmente porque tá oferecendo aquele serviço para os pais e alunos e professores e devem estar muito bem instruídos com relação a essa responsabilização. Caso contrário, poderão sofrer algumas sanções e penalidades, caso venha a ter uma invasão hacker e esses dados sejam disponibilizados aí na internet, publicamente. Então, agora, atualmente a gente tem a lei geral de proteção de dados que garante aí proteção de dados pessoais, inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Essa PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, ele quer incluir na Constituição os dados pessoais como direitos e garantias fundamentais, que ainda não são. Mas provavelmente essa PEC vai passar e a lei em si, ela ainda não está vigente na sua plenitude. Primeiramente, ela foi editada lá em agosto de 2018, estaria em vigor agora em 20 de agosto de 2020, só que foi aprovada no Senado aí o adiamento dela para janeiro de 2021, para que ela comece a vigorar, mas as penalidades só passem para agosto de 2021. Ou seja, as empresas têm que se preparar. 85% dessas empresas como escolas, hospitais, qualquer tipo de empresa, ela vai ter que estar preparada para essa lei, caso ela trate os dados dos seus clientes. Então, essa matéria aí, ela ainda dá para ser votada na Câmara dos Deputados e provavelmente ela vai ser prorrogada aí mais um ano, tá bom? Então, as escolas têm que estar atentas a essa lei e aos princípios dela, né, que é a proteção de dados. Então, essa lei ela vem com multas, com penalidades como advertência, multa de 2% do faturamento anual da empresa ou de grupo de empresas, até 50 milhões de reais. Pode aplicar multa diária, limitada a esses 50 milhões. A empresa vai ter que publicar que ela
sofreu alguma infração, que ela sofreu alguma infração e quais dados foram vazados ali, por que sofreu a infração. Ela terá também o bloqueio de dados até a sua regularização. A eliminação de dados pessoais também vai ser um tipo de aplicação de penalidade. Então, se a escola ela tem dados de crianças, ela pode ser, dependendo do tipo de vazamento, pode se chegar àquela eliminação daqueles dados pessoais. Então, tem que estar bem delimitado que dados pessoais são necessários para a escola, para que não corram riscos sem necessidade, de que haja vazamento de dados aí que não sejam necessários. Olá, doutor Cleito, tudo bem? Boa tarde. Só para a gente seguir nossa programação, já deu nosso tempo de informação, mas eu vou ler as perguntas dos internautas e você pode fazer compartilhar novamente alguma parte do material que está faltando. Eu só pediria que tirasse a apresentação, né, do modo de compartilhamento, e também, assim, pudesse aparecer o vídeo também do Rodrigo, que é nosso facilitador. Agora nós vamos fazer as perguntas dos internautas que chegaram aqui. Chegou muitas perguntas para o doutor Cleito. Vou tentar alternar aqui com o Rodrigo também. Rodrigo, está na tela? Tá ok. Então vamos lá. Chegou uma pergunta sobre o doutor Cleito, né? Da Vanessa Cristina, da Silva Marques. Lembrando que vocês podem também, quem quiser fazer pergunta via vídeo e áudio, fica à vontade. Mas também posso ler aqui no chat sem problema. Olá, Cleito. Noto que os adolescentes não se preocupam ou até mesmo não têm consciência da questão de divulgar seus dados, localização e etc. Como fazer um trabalho de conscientização / informação junto a essa classe que faz uso cada vez mais cedo das redes sociais, entre aspas, entre parênteses, sem orientação muitas vezes de um adulto, né? Essa é a pergunta. Né? Como fazer a conscientização e informação para esse público, né, cada vez mais precoce nas redes sociais? Cabe somente à escola, a família não observam muitas ações educacionais do poder público para os adolescentes. Eu vou tirar o microfone aqui, que minha filha está chorando, normal de home office, mas eu acho que deu para entender, né, doutor Cleito? Pode responder aí. Deu para entender, sim. Então, eu ia falar mais à frente, na apresentação ela está bem extensa mesmo e abrange aí vários pontos, aí, principalmente com relação aos dados de crianças e adolescentes, que estão numa fase aí que querem liberdade, né? Então, a conscientização tem que partir dos pais e também da escola, né? Então, como eles têm, qualquer dado de criança são considerados dados sensíveis, nesse processo aqui de Covid, de pandemia, você está tendo muitas aulas, muitas escolas que estão se preparando rapidamente assim, para uma virtualização da sua escola, que não existia antes, então elas não estão preparadas para proteger dados de criança. Então, qualquer dado, a imagem da criança, a imagem do irmão da criança que está passando atrás também é um dado importante, aquela imagem daquela criança que não está na aula, mas está falando, está passando atrás. Então, é importante ter critérios de segurança, como eu colocar as aulas têm que ser no local fechado, só a criança mesmo, para não ter muita invasão de privacidade das outras pessoas que não estão na aula. Inclusive, tem que ter o consentimento dos pais para essas aulas, e inclusive para a utilização da imagem da criança naquele momento de pandemia. Você tem que se precaver como empresa, como escola, para que futuramente isso não venha a vazar. Por exemplo, no caso do Zoom, você tem a disponibilização de dados que você não sabe de quem são, mas os dados estão lá. Pode ser que o dado do seu filho, que estava numa apresentação do Zoom, esteja lá e você não sabe. Então, isso aí pode ocasionar para a escola que utilizou aquele aplicativo uma consequência jurídica por causa daquele vazamento, diretamente porque ela utilizou aquele aplicativo.
até porque, pela lei, hoje a lei não está em vigor, né, a lei de proteção de dados. Pela lei, a escola vai ser o controlador daqueles dados, então ela vai ser diretamente responsável por esses dados. Então tem que ter, desde agora, já tem que ter essa noção de que a proteção de dados importa. Então, tanto a escola quanto os pais têm que estar cientes de que a proteção de dados, principalmente das crianças, são importantes. Ok, doutor Cleiton. Eu vou ler mais algumas perguntas, agora para o Rodrigo. Aí eu pediria só a gentileza de vocês tentar responder o mais breve possível, para a gente ter tempo de ler outras perguntas. A Gimora Maquiné pergunta para o Rodrigo: qual o canal de informação que você indica para nos informarmos mais sobre prevenção a cyberataques? Gilmara, não existe um canal centralizado que eu possa lhe indicar. Vou puxar um pouco a sardinha. O INDT está lançando no site dele, que é www.indt.org.br, algumas informações relevantes sobre ataques, sobre informações do mundo virtual, né? No LinkedIn, nas demais redes sociais da empresa. Como o INDT tem outros também que trabalham, que são confiáveis, né? A própria Kaspersky, eu vou escrever aqui no chat como é que se escreve isso. Também tem boletins que informam sobre cyberataques. Mas o interessante é você não confiar apenas em uma das fontes, você fazer um pool de sites confiáveis que tragam informações e aí sim você possa tirar suas conclusões. Ok, obrigado pela resposta, Rodrigo. Eu vou agora ler uma pergunta de outra pessoa. Tem várias perguntas, mas eu vou tentar alternar para tentar responder de todo mundo. Então, eu vou responder. A pergunta da Ana Paula para o Cleiton é sobre alguma forma de proteger os professores que agora gravam aulas e essas podem passar de pai para pai ou até para pessoas de fora? Também, Rodrigo, se quiser complementar, fica à vontade. Você fala em compartilhamento de informações? Alô? Deixa eu liberar meu microfone. Eu vou só ler novamente da Ana Paula, se ela quiser complementar também para ficar mais claro. Oi, Cleiton. Doutor Cleiton. Olá. Bom, é mais em relação a proteger os professores mesmos, né? Porque agora a gente faz gravação das aulas e disponibiliza isso, né? Você fala muito da proteção do menor, do aluno e tal, mas em relação aos professores, né? Que estão ali fazendo as aulas e às vezes essas aulas podem ir para outros lugares, para outras plataformas, podem passar para outras pessoas de fora da instituição. Entendi. Então, nesse caso aí é o compartilhamento de dados, né? Primeiramente tem que pedir a conscientização, o consentimento dos pais para a disponibilização da imagem das crianças. E depois a escola, como ela é a controladora desses dados, ela vai pedir essa autorização para você também, para uso de imagens, porque como você representa, na verdade, a escola já estaria pautada na legislação, né? Então, mas como a legislação ainda não está vigente, e para você se proteger, se você não quiser a sua imagem divulgada, aí é uma relação que você tem que acertar com a empresa, com a escola, porque você representa a escola, então você vai ter a sua imagem atrelada à escola. Então, o que se tem que pedir mesmo é o consentimento dos pais, que para divulgar as imagens das crianças, né? E esse consentimento ele tem que ser bem claro e específico para essa finalidade. Ok. Tem mais uma pergunta via chat. Novamente, quem quiser fazer pergunta via vídeo e áudio, manda só um oi no chat para a gente organizar, aí já dou a palavra. Mas a pergunta da Francisca Alderlânia você faz um curso no Google Sala de Aula, vem um aluno e copia. Como faço para requerer os direitos autorais? Como devo proceder?
O aluno copiou e colou da internet, foi? O professor, ele compartilhou o material dele, né, alguma apresentação, e o aluno copiou a apresentação dele e jogou fora da plataforma educacional. Tem que ter a referência, né, do professor, né, de onde veio aquela informação, porque não era para ser divulgada a informação. Se estava na internet, estava divulgado, né? Ele só tinha que colocar a referência de qual o artigo que foi feito, né? Sim. Eu vou complementar também um pouco sobre o Google Sala de Aula, que eu trabalho com isso. A ferramenta, se ela for o que a gente chama de ferramenta institucional, que é o G Suite for Education, para educação, é possível você impedir de o aluno fazer download e também imprimir, né? E aí você consegue preservar isso um pouco, essa informação. Em boa parte, o conteúdo educacional, ele não pode ser divulgado para fins comerciais em algum sentido. Por exemplo, o aluno não pode pegar o material do professor e comercializar esse material. E aí tem opções de segurança que seu administrador pode fazer para impedir. Mas é muito difícil. Confesso que é difícil porque você tem um celular na mão e você pode tirar foto disso. Mas aí já dificulta, né? Já dificulta porque aí a qualidade fica ruim, né? E tem também a questão do registro, né? Existe eu acho que a Denise está aqui, se a Denise estiver ouvindo, ela conhece bem essa parte de registro de direitos autorais. Se tiver registrado, tem que fazer referência, né? Eu não tenho especialização nessa área, né? Mas o que a gente pode fazer é verificar se o artigo está registrado na NDT, se eu não me engano. E se tiver, e estão utilizando o artigo como se fosse seu, aí a pessoa cabe uma ação judicial, né? Para a pessoa de dano moral, inclusive por estar utilizando e dando material, inclusive por estar utilizando o material da pessoa que não era autorizado e não fez a referência dele, né? Ok. Então, aproveitando aqui a professora Denise, ela mandou uma pergunta. Interessante essa questão dos custos do uso de internet para home office. A SEDUC tem exigido que os professores estejam em home office, mas não tratou conosco a questão desses custos e condições de trabalho. Não sei se poderia falar alguma coisa a respeito disso, doutor Cleiton. A SEDUC, ela não tem como... Ela não arca com as despesas, né? Não. Bom, você tem... Como é uma questão diferente, né? Em virtude do Covid, e a relação aí estatutária, né, trabalhista, tem que verificar na legislação do estatutário se tem alguma situação que fala que você tem que ter essa restituição do custo que você teve. Você pode fazer uma lista e solicitar lá na SEDUC esse reembolso, né? Se não tiver, se eles não reembolsarem e você teve um custo para trabalhar, aí você caberia ação judicial. Tá ok. Eu acho que as perguntas, de certa forma, foram respondidas. Se alguém tiver mais alguma dúvida para a gente ir para as considerações finais, podem mandar, ainda temos aí alguns minutos. Tá? Lembrando que essa transmissão será gravada, né? Está sendo gravada e será disponibilizada no YouTube. Vocês vão poder assistir com mais calma, pausadamente. Também poderão compartilhar para outras pessoas que não puderam participar. Mas o legal da live é a interação, né? É justamente você ter aqui a oportunidade de falar com 2 especialistas que se ofereceram voluntariamente para atender esse momento da crise aí da pandemia do coronavírus. Dúvidas técnicas, porém essenciais para o nosso dia a dia, que é a parte de segurança e direito digital. Deixa eu ver se tem alguma coisa a mais. Deixa eu só ler aqui. Tá. Oi.
Oi. Opa. Oi, Kátia, pode falar, fica à vontade. Tudo bom? Boa tarde, pessoal. Esse cenário da restrição estatutária e tal, e como é que fica as particulares? Escolas, faculdades, como é que funciona? Tem algum acordo? Pois como eu falei lá na apresentação, você tem que acordar junto com a instituição, né? A faculdade, se for privada, você tem que falar diretamente com o gestor, né, para saber como vão ficar essas despesas que tem que ser acordadas. Em regra, é da empresa, né? Porque você está prestando serviço da empresa, você está em nome da empresa fazendo o seu home office, então tem que ter o custo pago por eles, né? Arcado por eles, como a internet, o próprio computador, então, e a energia, né? Aí nesse caso aí já é outra situação. Como eu falei no início também, eu trabalhava em uma empresa que também tinha home office, isso uns 4 anos atrás, e já a gente sempre acordava e pagava o que era o custo da gente, né? Então a pessoa não tinha custo nenhum com a prestação de serviço. E aí fazia o custo e depois reembolsava. Mas aí tinha que ter todos os comprovantes. E você tem que juntar toda essa comprovação, esses comprovantes, e depois pedir para reembolso, né? O que não pode é parar o serviço por causa disso, a não ser que você não tenha recursos financeiros para arcar com toda essa adaptabilidade, inclusive de imóveis adequados para que você possa prestar o serviço. Pessoal, então, mais alguma pergunta para a gente já ir caminhando para o encerramento? Eu vou ler a pergunta aqui do chat que chegou da Gilmara também, o Cleiton, né? Se já existe uma lei geral de proteção de dados no Brasil, né? O Cleiton mencionou na apresentação, e se sim, se está em vigor e onde podemos acessar? Bom, a lei você encontra no site do Planalto, ela não vigora completamente, ela está em vigor só uma parte dela, mas não é relacionada à responsabilidade das empresas. E ela vai começar, ainda tá vigente, que ela vai iniciar agora dia 20 de agosto de 2020. Mas como eu falei, tem um projeto de lei do Senado para adiar essa vigência por causa do Covid. E provavelmente vai ser adiado lá para janeiro, que ela vai entrar em vigor, as empresas vão ter que se adequar, mas não vai ter multa. As multas começarão a partir de agosto do ano que vem. Então, essa é a situação que se encontra. Ainda não é nada certo. Ok, então, respondendo a última pergunta, já para a gente caminhar para o encerramento e as considerações finais dos nossos facilitadores, Heberto Ataíde, né, direto de Manacapuru aqui, do estado do Amazonas. Depois, quem que puder colocar no chat também de onde vocês estão falando, seria legal, também para a gente compartilhar para nossas redes sociais. As escolas estão solicitando foto dos alunos e professores assistindo às aulas ou executando as atividades escolares. Existe um formulário padrão com artigos de lei que facilite a escola para solicitar a divulgação de imagem do aluno ou do professor? Um padrão não há, tem que saber o que dados que estão captando, porque você tem que fazer toda uma montagem em cima do que vocês estão fazendo, né? Fotos e alunos do professor monitorando, porque vai ter um ambiente aí da escola, vai ter um ambiente externo da criança ali, né? Então, primeiro tem que montar um padrão de como serão essas aulas. Tem que ser num ambiente fechado, que não vai aparecer ninguém da família da pessoa, nenhum som externo. Isso aí tudo são dados que podem ser captados lá pelo aplicativo. Então, não tem um padrão, mas você consegue encontrar algo, até porque a lei ainda não está vigente, né? Então, mas você não consegue encontrar algo com relação a boas práticas de proteção de dados, né? que existem ainda. Mas tem os padrões lá que você pode pegar e talvez adotar. Não sei se vai cair na configuração do que você tá vivenciando, né? O que eu posso falar, doutor Cleito, é que as fotos, pelo que eu vi, é uma forma de fazer relatório, né? Os professores estão fazendo relatório comprovando que eles estão acompanhando as aulas junto com os alunos e os alunos comprovando que eles estão assistindo.
Então, não são fotos, a maioria dos casos, pelo menos que eu vi, comprometedoras. É mais foto para uma foto, uma selfie, que a pessoa está assistindo a tela, né? É importante só pegar a autorização dos pais que vocês estão captando as fotos. Sim, sim. Mas aí eu acho que o professor Weber está falando em uma escala de secretaria estadual, né? E não sei também no mérito de como eles estão trabalhando, mas é um ponto importante que ele levantou. Bom, a gente vamos para as considerações finais, tá? Agradeço a todos que tiveram presente até o último minuto. Eu sei que nós estamos numa fase de lives aí, muitas lives educacionais, lives musicais, lives de qualquer assunto. Então, quem ficou 2 horas aqui, parabéns, tá? Deixa eu permitir mais uma pessoa que entrar no final. Mas vai estar gravado, vocês vão poder assistir depois com mais calma. É um assunto mais pesado, né? Direito e segurança digital, mas a comunidade do Novan quis trazer aí à tona esses assuntos para vocês, e aí vai ficar à vontade para vocês compartilharem essas informações. Tá? Então, de antemão, já me despedindo de vocês aqui, agradeço a presença de vocês, continuem acompanhando o que o Novan está fazendo, apesar de a gente chamar de educadores inovadores da Amazônia, mas a gente faz para qualquer pessoa que quiser participar, né? E a gente vai ter uma live aí, dia 28 de abril, Dia Mundial da Educação. A gente vai abrir a votação. Qual é o tema que vocês querem que a gente fale? A gente vai abrir a enquete na segunda-feira agora. E aí o tema mais votado pela comunidade, a gente vai trazer novamente um especialista, né? E aí a gente espera aí ter uma audiência bem grande também. Nós estamos testando plataformas e eu acho que faz parte esse processo. O mundo não será mais o mesmo. E aí nós temos que aprender a dominar essas tecnologias. Vou passar a palavra para o Rodrigo, fazer as considerações finais, e depois em seguida para o Dr. Cleito, já agradecendo aí a parceria do NDT e da OAB Amazonas, também na pessoa do Dr. Cleito, e com a palavra Rodrigo Cavalcante aí, considerações finais. Eu queria agradecer a todos por esse momento bacana de aprendizado, né? Reafirmar que todos nós aqui aprendemos um pouco hoje, e deixo como mensagem final, todos nós fazemos parte da segurança cibernética, né? De alguma forma. Somos uma corrente, e cada um é um elo dessa corrente. Então, tentem levar as boas práticas que nós conversamos aqui para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu dia a dia, fazendo desta forma uma internet mais segura e um ambiente mais controlado, mais respeitável de se conviver. Um grande abraço a todos. Dr. Cleito, se der, pode fazer suas considerações finais. Bom, quero agradecer aqui ao Reni pelo convite. Se quiser ativar sua câmera também, pode. Eu só estou tentando aqui. Bom, quero agradecer ao Reni pelo convite que foi feito pela Educadores Inovadores da Amazônia, e também ao Aldo Evangelista, que é o presidente da comissão da OAB. Hoje eu estou atuando principalmente, na verdade, na Lei Geral de Proteção de Dados. A gente deu uma parada por causa do Covid, mas a gente estava começando a atuar fortemente aí na conscientização das pessoas pelo tema, porque é um tema que é pouco falado, pouco debatido ainda, apesar do uso constante aí de acesso a aplicativos, a disponibilização de dados. Mas isso aí a lei ela vem para realmente penalizar, principalmente as empresas que tratam esses dados. Então, a gente está aí para ajudar e conscientizar tanto a empresa como o cidadão. E eu quero deixar aqui os meus contatos, vou disponibilizar para educadores, para que quem quiser entrar em contato e tirar mais dúvidas também, estarei à disposição. Ok, então, obrigado a todos. Então, vamos encerrar aí em ponto, 5 horas, aqui horário de Manaus, né? Os facilitadores depois vão passar as apresentações para mim
e eu vou compartilhar com vocês também os contatos deles para maiores informações, e sigam nossas redes sociais no facebook.com/edunovan, instagram.com/edunovan e nosso canal do YouTube, youtube.com/edunovan, para estar acessando essa live e outras lives que estão surgindo por diversos temas. Obrigado e tenham um ótimo final de semana para todos. Boa tarde.